Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Roberto Ferreira vos falando. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, deixa seu joinha, ative o sininho para mais notificações e também para ter engajamento aqui nessa plataforma digital, a saber, nesse canal, ok? Quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, palavra rápida e objetiva, que se encontra no livro do profeta Abacuque. O capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 17. Nós temos no versículo de número 17 um versículo muito citado, muito mencionado, já até mesmo em louvores dentro da igreja. Usa-se muito esse versículo, pregadores, levitas, ministério de coreografia. Afinal, o que está escrito em Abacuque 3:17? Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, primeira coisa, e que não haja fruto na vide, segunda coisa, e que o produto da oliveira minta, terceira coisa, e que no campo não tenha mantimento, quarta coisa, e que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, quinta coisa, e sexto, que nos currais não haja gado. Dá para observar que no versículo de número 17 de Abacuque, capítulo de número 3, há 6 coisas adversas, há 6 coisas que estão passando por momento difícil, sinalizando a adversidade no entorno do profeta a esse contexto. Ora, o nome Abacuque significa abraçar, abraço. Nós sabemos que na oração, na posição, no clamor, o Abacuque ele vai abraçar a causa do povo de Deus a esse contexto que estava numa situação de adversidade. Mas o que eu quero trazer para você aqui é sobre essas 6 citações dele e aplicar uma a uma em nossa vida ao dia de hoje. Primeiro, ainda que a figueira não floresça. Ora, se a figueira não florescer, ela não sinaliza o figo, que é o seu fruto. Pois, quando se tem folhas na figueira, sinaliza-se também que ali tem fruto. E a gente sabe que o fruto da figueira, ele serve, preste muita atenção, primeiramente, ele serve como um sinal. Números, capítulo de número 13, versículo 23, você vai aprender isso, que sinal de que a terra é boa, um dos itens utilizado para provar que a terra que emana leite e mel é boa, exatamente o figo. Isso está em Números 13, 23. Ok? Segunda coisa, figo na Bíblia tem uma representatividade de cura. Isso está em Isaías, capítulo 38, versículo 21. Pois é dito que o rei deveria pegar uma pasta de figo e colocar sobre a sua enfermidade. Sinal e cura é o que representa figo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja sinais, ainda que não haja remédio, ainda que não haja cura. O que Abacuque está dizendo, que se não tiver sinal, se não tiver cura, se a figueira não florescer, todavia ele vai se alegrar no Deus da sua salvação. Segundo, ainda que não haja fruto na vide. A vide que ele se refere aqui é a videira, cujo fruto é as uvas. As uvas que se utiliza para o fazer do vinho. O vinho que tipifica ou simboliza a nós, cristãos, ou a quem lê a Bíblia sabe, que quando fala-se de vinho, se fala de alegria. Fala-se de alegria. Agora é interessante, porque o final do versículo ele fala, todavia me alegrarei. Ou seja, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja uma alegria terrena, ainda que tenha ausência ou motivação para a alegria terrena, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Pelo fato de ter o Salvador em nossa vida, já gera em nós a maior alegria. Aqui é o Abacuque dizendo que se não houver no horizonte uma motivação que possa fazê-lo feliz, ele já tem na vertical quem o faz feliz. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Terceiro, ainda que o produto da oliveira minta. O produto da oliveira são as azeitonas. As azeitonas prensadas
deliberam quando pressionadas, quando prensadas na pedra, elas deliberam o óleo, exatamente da azeitona prensada que se dá o óleo, e que esse óleo que é extraído da azeitona que se vem a unção. Ora, então, quando se fala de o produto da oliveira minta, vai falar sobre uma unção falsa, vai falar sobre falsos profetas. Ou seja, o Abacuque, que é um verdadeiro profeta, ele está dizendo, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que haja falsos profetas, eu não vou me importar com os falsos, até porque eu sou verdadeiro. Então ele diz, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. As falsas profecias, as falsas doutrinas, os falsos profetas não vai entristecer, pois o Abacuque está dizendo, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Há pessoas que forjaram a unção, há pessoas que forjaram a oliveira, há um produto da oliveira mentiroso, há um profeta mentiroso, há um falso profeta, mas o verdadeiro está dizendo, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Quarta coisa, ele vai dizer sobre os campos não produzir mantimento. A gente sabe que aqui vai falar sobre escassez, aqui vai falar sobre crise, e ele está querendo dizer o seguinte, que mesmo no cenário da crise, todavia ele vai se alegrar no Deus da sua salvação. Salmo 23, verso 1, de quem não temos falta, quando temos o nosso Senhor, que é o nosso Senhor e pastor, nada nos falta quando ele é o nosso tudo. Então ele vai dizer, mesmo que os campos estejam em crise, como nos dias do livro de Ruth, ele vai dizer, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Quinta coisa que ele vai dizer aqui, Abacuque 3:17, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas. Essas ovelhas arrebatadas do aprisco aqui, a palavra arrebatar quer dizer tomar, sequestrar, raptar, ser tirada, ser tomada, ser sequestrada. Ou seja, aqui vai falar sobre um período em que os pastos verdejantes estão em ameaças e que os mercenários, os ladrões de ovelhas, os falsos mestres, os falsos pastores, eles vão sequestrar, raptar, tomar algumas ovelhas para si. E mesmo com essas ovelhas sendo tomadas, o Abacuque está dizendo, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ora, há uma possibilidade de vir alguém de fora e retirar algumas ovelhas do aprisco, mas ainda assim o Abacuque está dizendo, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando se pega uma ovelha à força e retira ela do aprisco, levando a outro, isso fala sobre divisão, sobre rebelião, sobre falso pastor, e também revela a questão da ovelha em si. Se foi falta de proteção da parte do pastor local, se foi por falta de orientação, se foi por falta de questão do que lhe cercava, né? Não que ele tem que cercar a ovelha com coisas que lhe agradam, mas fala sobre os seus ensinamentos, sobre a palavra de Deus, sobre as instruções divinas, enfim, há uma possibilidade de mesmo o pastor fazendo tudo certo, ainda vir uma mão de fora e arrebatar essa ovelha. Mas quando acontece isso, para o Abacuque devemos dizer o seguinte, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Sexta e última coisa, o Abacuque vai dizer, ainda que nos currais não haja gado. Ora, nesse contexto aqui, se utilizava leite, se utilizava também das peles dos animais para a fabricação de roupa. Aqui também está falando sobre um período de crise, até mesmo do que se vestir. E mesmo passando por esse perfil, por esse tipo de crise, ele está dizendo, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sei o que você está enfrentando. Primeiro, ele faz o comparativo com a figueira, fazendo alusão à questão na saúde. Segundo, ele faz questão da vide, fazendo alusão ao interior, alegria. Ele faz também, terceiro, a questão do comparativo com a oliveira, fazendo questão, referência a falsos mestres, falsos profetas, sobre a questão de uma unção falsa. Quarto, ele vai fazer menção ao período de crise no que diz respeito à dispensa ou um cenário ali de crise
financeira. Depois, ele fará menção a um período de dificuldade dentro de pastos verdejantes, falando-se de ovelha. E por último, ele vai falar sobre essa questão relacionada aos gados, que aponta-se também para a questão da crise no que diz respeito ao que vestir, já que naquele contexto muito se utilizava da pele de animais para a fabricação de roupas ou até mesmo para a fabricação de odre para colocar de vinho, azeite, leite ou água. A palavra de Deus de hoje é para você entender que por mais que tenha esses 6 momentos passando por turbulência, esses 6 momentos passando por adversidades, ele está dizendo: todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Fácil é se alegrar quando a figueira tem figo, fácil é se alegrar quando o produto da oliveira dá o azeite. Quando dá o azeite para as lamparinas, dá o azeite para remédio, dá o azeite, que vai se utilizar como remédio, dá o azeite que até se utiliza também como a sua própria borra, se utilizava-se para sabão. É fácil glorificarmos a Deus e alegrarmos quando o azeite ele está dando o resultado pelo qual o mesmo é designado. Mas em tempo de crise devemos também adorar ao Senhor. Ora, ele vai nos falar também que nós temos que adorar a Deus em outros momentos. Em tudo, o resumo é: alegro no Deus da minha salvação. Essas coisas não vai mudar quem sou diante de Deus. E o que sou? Eu sou salvo diante do Senhor, para a glória de Deus. Essa é a palavra de hoje. Abacuque é um livro que tem aí 3 capítulos, e eu estou no capítulo de número 3, no versículo de número 17, explicando só o versículo de número 17, e que você que é pregador, você que é leitor da Bíblia, recebe essa palavra, você que está aqui no canal, recebe essa palavra, haja o que houver, venha o que vier, todavia, vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Nosso Salvador, ele se chama Jesus, Yeshua, cujo nome significa Salvador ou salvação. Recebe essa palavra.